Boa noite, amados. A graça e a paz. Vamos ficar em pé nessa noite. Na presença do nosso Deus. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, amém? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, levantar as suas mãos. Estamos felizes, estamos alegres pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Te engrandecemos, Senhor. Te exaltamos por todos os teus feitos. Levantamos a Ti um trono de louvor, de adoração. O nosso coração nessa noite, Pai, está festivo, está alegre na Tua presença. Nós cremos no mover das águas. Nós cremos que a Tua palavra já está em operação neste lugar. Nós cremos que algo novo está sendo derramado sobre a nossa vida nesta noite. Nós cremos, Espírito de Deus, que quando o Senhor está agindo, nada e ninguém pode impedir o seu fluir. E nós cremos nesta noite que é o Senhor quem está no comando, é o Senhor quem está na direção deste culto. Nós saímos da nossa casa, Pai, com a intenção de Te adorar, com a intenção de nos derramar diante de Ti. Toma o Teu lugar, Espírito Santo. Toma o Teu lugar, lugar de glória, lugar de honra, de exaltação, de entrega. Espírito de Deus, nós saímos da nossa casa com a expectativa de nos assentar à mesa com o Senhor, declarando que somos Teus, pertencemos a Ti. Este lugar é Teu, Pai, o nosso coração é Teu. Vem ministrar as nossas vidas e receba o nosso louvor e a nossa entrega em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode
do Senhor. Você pode declarar. A perseguição não parou. Diga. O Coliseu. Os leões. Glória a Deus. O inferno. Nós estamos aqui para avançar. E adiante. Oh, não pararam a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada irá parar o povo de Deus. Dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Mais uma vez, sem ser. Baixinho aqui agora. Esse agora é o momento que você vai ser o instrumento de bênção. Você vai sair do seu lugar e abraçar pelo menos 5 pessoas. Vai liberar uma palavra de bênção. Vai ser um profeta nessa noite. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, sai do seu lugar e abençoe o seu irmão. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer.
até a coreografia, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Será que você pode ir do seu lugar agora, fechar os teus olhos? É muito bom nos alegrarmos na presença do Senhor, mas também é muito bom nós entregarmos o nosso melhor para Ele. Então nós estamos aqui com os nossos corações dispostos a entregar o nosso melhor ao Senhor. Oh Pai, recebe essas canções, recebe o nosso reconhecimento, receba o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa devoção a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Aleluia. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto de amor, nos jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte
chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou um filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas ele levou. Bendito. Para sempre ele vive. Cantamos aleluia, cante. Cantamos de todo o nosso coração, cantamos aleluia, o Cordeiro, ele venceu, cantamos aleluia. Eu canto a ti,
Pai. Oh, Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, te bendizemos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Aí do seu lugar, levante as suas mãos, e você pode atrair a presença de Deus aí para o lugar que você está, e declarar: é para sempre, Senhor, o meu coração é teu, para sempre eu irei bendizer o teu santo nome. É para todos sempre que o Senhor será reconhecido na minha vida, porque o Senhor é digno, porque só o Senhor é digno. Oh, Senhor, obrigado pela cruz, a cruz que me libertou, a cruz que me salvou, a cruz que me curou. Obrigada, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso amor, a nossa gratidão. Recebe, Senhor. Aleluia, 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 Espírito Santo de Deus, Tu estás neste lugar e nós nos rendemos a Ti, como filhos e filhas de Deus. Reconhecemos esta presença, sentimos este doce perfume. Nós sabemos que Tu estás neste lugar, transformando este ambiente, nos enchendo de graça e de glória, por conta da presença do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus dos deuses. Recebe o nosso culto, recebe o nosso culto, recebe o nosso culto, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Se entregue ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.
Não se mova. Neste momento devemos estar reverentes diante daquele que aqui está. Recebe Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Manifesta a tua presença aqui nesta noite. Toque pessoas. Toque Espírito Santo. 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 Corre cala babá rachala manassó. Requerianda labasse rechiriei labahanassó. O requei calamana rachá. O requerianda labassó. Deixa Ele te encher. Recebe o que o céu libera para a tua vida nesta noite. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, ó Espírito Santo de Deus. Te amamos, te louvamos, te adoramos, te servimos. Não pare, corre, cala, babahachala, manasta. Deixa rios de águas vivas fluir de dentro de você. Oh, recala, babahachala, manasta. É hora que você deve se entregar, se entregue. Se entregue. Se entregue. Só os homens. Aleluia. Pode melhorar. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. As mulheres agora. Os homens glorificam. Lindo. Mais forte. Mais uma vez. Aleluia. Todos juntos. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Olha para o seu lado e vê que tem gente mais bonita do que você. Dá um sorriso, uma palavra de saudação, um abraço. E Deus abençoe muito vocês. Pode sentar. Aleluia. Muito boa noite a todos aqueles que estão presentes em nosso culto, na sede da Igreja da Fé Cristã em Bragança Paulista, estado de São Paulo. Também muito boa noite a todos aqueles que estão cultuando conosco, de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Que a graça do Senhor possa invadir a sua casa e se encha desta presença maravilhosa, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir, com muito carinho, para você que está nos acompanhando pela internet, se não agora, neste momento, vocês aqui, neste culto presencial, que vocês possam fazê-lo depois. Isso é muito importante para nós. É muito importante para tornar o nosso canal mais forte. É importante que você possa compartilhar o culto desta noite, assistir as ministrações já postadas e editadas em nosso canal. E eu gostaria muito que você pudesse também deixar ali o seu like, o seu comentário e compartilhar em nome de Jesus. Amém? Vocês não sabem, mas o YouTube também é uma ferramenta importante na vida da nossa igreja, porque nós temos um valor que, dependendo da audiência de vocês, do prestígio de vocês, nós recebemos todos os meses. Então eu gostaria que você pudesse entender isso, para que o algoritmo entendesse que este canal é relevante para você, para que possamos levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas que nós podemos levar. Você é evangelista e missionário neste tempo profético, e é interessante que com apenas um toque, a palavra pode chegar a muitos lugares inimagináveis. Você só vai saber dos frutos um dia lá na glória, em nome de Jesus. Também faço um convite a você para que conheça o nosso Facebook, o canal por onde nós divulgamos as notícias do nosso ministério. Temos também o nosso Instagram, o nosso site. Você pode conferir depois, em nome de Jesus. Gostaria de dar boas-vindas às pessoas que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Conheci o André lá atrás agorinha há pouco, conheci a Daiane lá atrás agorinha há pouco. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, viu? E tivemos hoje o integrando. Aleluia! Quase isso. Vamos lá, vou tentar de novo. Tivemos hoje o integrando. Mais uma vez. Tivemos hoje o integrando. Glória a Deus. Essa espontaneidade que vocês têm é que me toca. Foi maravilhoso, gente, o integrando. Nós choramos, nos emocionamos, fomos tocados. Foi assim tão especial. E eu gostaria de fazer um agradecimento a todos aqueles que trabalharam nos bastidores e trabalharam arduamente. Aqueles que contribuíram
com alguma coisa para que o café fosse servido. Que café maravilhoso, que café gostoso, um café colonial, abençoadíssimo. Olha para quem está do seu lado, você não sabe o que você perdeu. Eu quero agradecer a todos vocês que contribuíram com aquilo que era não perecível, com a torta, com o bolo e com outras coisas mais. Que Deus multiplique na vida de vocês. Quero agradecer ao pessoal da mídia, do som, do telão, foto, gravação, deram um baile hoje. Olha, vamos dar os parabéns e aplaudir a Jesus pela vida deles. Glória a Deus. É lindo de ver, amados. Quero também agradecer a todos os servos, né, que recepcionaram, que serviram, que cuidaram de vocês com muita honra. E isso foi assim tão precioso, foi maravilhoso. Que Deus possa abençoar muito cada um de vocês. Eu já pedi para aplaudir os servos ou não? Então vamos aplaudir os nossos servos. Tínhamos aqui um grande exército de servos, pessoas abnegadas, de coração assim, voltado a servir vocês. Que lindo! E agora estas pessoas que se batizaram, se reconciliaram, e aqueles que estão chegando agora, por transferência, por mudança, enfim, por qualquer outro motivo, vocês também em breve vão estar aí passando, não é? Por um treinamento para poder servir. Olha para quem está do seu lado, diga: servir o outro. É gostoso demais. Amém? Amados, a gente preparou todo aquele salão, toalha, sobre toalha, a mesa com o café, decoração, vídeo, ar-condicionado, tudo ali para recebê-los. Daqui a pouco, enquanto vocês estavam aqui sendo ministrados, tudo estava limpo, organizado, guardado. É lindo demais. Amém? Então, parabéns, assim, todos vocês, por esse trabalho tão lindo. Eu, como pastor, eu estava falando hoje com uma das nossas líderes, de que eu sozinho não conseguiria fazer tudo isso. Vocês compensam as minhas deficiências, vocês compensam tudo aquilo que eu não tenho de talento, de habilidade, de capacidade, de dom. Então, é isso que é a igreja, eu completo você e você me completa. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E assim vai ser. Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz demais, porque a pandemia lá atrás, como maltratou a igreja, não foi só a saúde, não foi só o nosso corpo, não foi só o lado psicológico, foi também a igreja, espiritualmente falando. Mas nós estamos nos levantando com muito mais força e poder no nome de Jesus. Amém? O batismo semana passada foi lindo, não foi? Amados, é o seguinte, eu contei para vocês que o nosso piso todo ficou danificado por conta da água. 3.000 litros de água vazaram e foi um Deus nos acuda. E nós já temos o registro da nossa câmera de como aconteceu este acidente. Eu não sei se o Charlie está aí. Cadê o Charlie? Está aí? Nós vamos exibir para vocês como que o Charlie estourou a piscina. Vamos ver. Não ria, porque é algo assim, muito triste. Nós ficamos 6 horas puxando água aqui, vai lá.
Vocês são demais, viu? Deus abençoe, misericórdia. Amados, eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que foi batizado, os que se reconciliaram, os que estão chegando agora. Aqueles que se batizaram vão receber na saída o certificado de batismo. Eu gostaria de mostrar à igreja. Olha que bonito. Dá até vontade de batizar de novo, só para ganhar um certificado desse. Não dá, não? Olha que lindo. Esse aqui é do pezão. Hamilton Silvio Ferreira. Olha aí que bonito. Oi? Oi? Olha aí. E outra coisa que eu acho muito bacana, que a gente dá de presente a vocês, olha só, lembrança do meu batismo nas águas. Aí você abre o albinho, olha que legal. Tem a foto de todo mundo que se batizou no mesmo dia, e tem a foto da pessoa com cara de assustada antes de ser afundada na água. E atrás, olha que bacana, tem o nome de cada uma das pessoas, para você nunca mais esquecer daqueles que se batizaram com vocês. Amém, Duda? Olha só, e embaixo tem um versículo, e eu gostaria que este versículo ficasse guardado para sempre no coração de vocês. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aquele que não preservar até o fim será condenado. Amém? Então, no final, vocês podem retirar. É um presente nosso para vocês. Amém? E é com muito carinho que a gente entrega a vocês. Eu já vou passar as mãos aqui do nosso querido Hamilton, tá? Não se distraem, vou deixar aqui, Hamilton, você pega depois, viu? Senão vai ficar olhando, namorando, vai chorar nisso aqui, vai molhar tudo isso daqui, mas está tudo certo, né? Foi emocionante, né? O batismo, nossa, eu chorei demais, não é? A Rose foi a primeira que entrou, né? A nossa pituchinha, quando ela entrou, me tocou profundamente. Que família que nós amamos. O batismo também do Hamilton, que vibrou demais, do Dirceu, que gostoso, Beth, foi maravilhoso, né? O Emílio, também chorei muito, e ele também se emocionou demais. Rossane, foi muito emocionante, né? Glória a Deus. Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui com a Fernanda, e ela é esposa do Davi ou David? David, ela falou algo tão emocionante para mim ali na entrada, amados. Ela nasceu o bebê dela, e por conta de uma deficiência visual que lhe acometeu assim de forma abrupta, ela não conhecia nem o rostinho do seu bebê. E ela fez uma operação, e esta operação agora possibilitou ela de ver o rostinho lindo que tem essa criança. E ele é lindo, ele tem olhos claros. Eu vi que parece meio esverdeado. Que lindo. Vai ser corredor igual o papai? Eu não sei se vocês sabem, mas o David, ele é campeão aqui na nossa cidade. Que modalidade você corre, David? 5 km, só de falar eu cansei, David. Eu comecei esse ano dando 2 voltas no lago. 2 voltas. 5 km? Correndo, né? Correndo, gente. Correndo. Marcão, você chegou já nessa marca ou não? Simone? Meu Deus do céu. E nós temos outros atletas aqui, viu? Outras pessoas que dão importância aí para o lado da saúde. Graças a Deus. Amém? Eu acho que devidamente apresentados, eu posso continuar. Tem alguma outra observação? Aniversário, me parece que do
do Ortiz, que não veio hoje, mas fica o nosso carinho para o Ortiz. Parabéns, amamos de coração essa irmã. Ele é lá da célula Redimidos. Alguém mais fez aniversário? Michele. Então vamos passar o vídeo da Michele. Eu gostei do primeiro vídeo. Vamos passar o primeiro vídeo. Ela, nossa vice-presidente. Vamos honrar a nossa irmã. Hoje é aniversário de alguém muito especial. Sua chegada na Igreja da Fé Cristã foi muito resistente. Ela vinha do movimento carismático e secretariava sua paróquia mesmo com pouca idade. De certa forma, forçada pela família que havia tido uma experiência com Deus, foi levada a um pequeno retiro de carnaval. No primeiro dia, acabou a luz e foi nesta noite que ela foi tocada e batizada no Espírito Santo. Sempre foi diferenciada, dedicada, leal, responsável e líder. Foi neste ministério que ela se batizou, casou, apresentou suas filhas ao Senhor e serve a Deus por 27 anos. Hoje ocupa uma posição de honra, sendo vice-presidente da Igreja da Fé Cristã. Já reconhecida em seu ministério pelos frutos, é carinhosamente chamada de pastora e brevemente será separada e ungida juntamente com seu esposo Daniel Calegari ao ministério pastoral. No dia de hoje, a família Fé Cristã está em festa. Parabéns, Michele! Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu vou dar uma palavra aqui, complementando o nosso integrando hoje pela manhã. Então eu gostaria de estar abençoando e ministrando os nossos votos aos nossos irmãos queridos. Eu gostaria que vocês que se batizaram, aqueles que se reconciliaram, aqueles que estão chegando agora, aqueles que não passaram pelo integrando, aqueles que não foram formalmente recebidos como membros nesta igreja, nós vamos fazer uma oração e recebê-los agora em nome de Jesus. Então, este ato é um ato espiritual e nós precisamos respaldá-lo debaixo da bênção de Deus. Por isso é importante você ficar de pé. Eu acredito que me fiz entender, pedir para os batizandos, ou aqueles que já se batizaram, os que se reconciliaram, e aqueles que estão chegando agora, para que fique de pé. Os outros irmãos podem ficar sentados. Muito bem. Glória a Deus. Muito bom. Eu gostaria que vocês que ficaram de pé pudessem vir à frente. A Nilma não fez o integrando, né, Nilma? Então você pode vir também. Todos aqueles que não formalizaram ainda, podem ficar aqui na frente. Pode sair dos lugares de vocês e ficarem todos aqui na frente. O Daniel Calegari vai me ajudar a ungir com óleo estas pessoas. Podem chegar. Tem muito lugar aí, ó. Pode vir para frente. Eu gostaria que somente os batizados dissessem comigo assim: prometo, como novo discípulo de Cristo, andar segundo a palavra de Deus e buscar sua vontade para a minha vida. Prometo ser guardião da sã doutrina em meu tempo e defender a fé cristã
com minha própria vida. Prometo ser fiel a Deus e leal à liderança colocada sobre mim. Recebo meus irmãos como minha família e prometo andar em amor e perdoar sempre. Prometo cuidar da minha igreja com meus dízimos e ofertas, socorrer a viúva, órfãos, doentes e necessitados. Prometo desenvolver meu chamado e buscar com zelo o dom que o Espírito Santo tem para me capacitar no serviço da obra de Deus. Prometo andar em temor e ter uma vida consagrada a Deus, pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Prometo preservar até o fim, até o arrebatamento da igreja, sem me desviar da verdade. Amém. Amém. Adriana, você pode vir também nesse momento que a gente vai fazer mais uma oração? Adriana, o Lucildo participou do Integrando ou não? O Lucildo participou ou não? Tá, participou. Alguém não participou do Integrando e você é membro da igreja Proforme. De repente você diz assim, eu acredito que eu sou. Mas de repente você não passou por esse momento que é muito importante. Aqui nós fizemos uma oração que são os votos dos que se batizaram. Agora nós vamos fazer os votos daqueles que estão chegando, daqueles que estão se reconciliando. Amém? Os que estão se reconciliando pode orar comigo e dizer assim, Pai, como filho arrependido, volto para casa, de onde nunca deveria ter saído. Peço perdão de todo o coração a Ti, porque machuquei a igreja e escandalizei o Teu reino, porque não dei testemunho. Me perdoe pelos meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, porque andei com quem não devia, porque frequentei lugares onde o Senhor não estava. Me perdoe pelos pecados ocultos, secretos e de estimação. Conserto o altar do meu coração e prometo perseverar até o fim, até o arrebatamento da igreja, sem me desviar da verdade. Amém. Agora, um outro grupo que está chegando agora vai fazer uma oração comigo também e vai dizer assim, aqueles que estão chegando de outro ministério, transferência ou mudança, vão dizer assim comigo, Deus, estou me ligando espiritualmente a esta igreja como o corpo de Cristo nesta cidade. Prometo andar na Tua presença e receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim, como conselho de sabedoria. Quero aqui desenvolver o meu chamado e crescer no meu ministério. Que a Tua unção bendita seja sobre a minha vida e que eu possa ver um romper na minha vida em todas as áreas, debaixo da Tua graça, da Tua bênção e do Teu favor, como membro desta igreja, em nome de Jesus. Prometo preservar até o fim, até o arrebatamento da igreja, sem me desviar da verdade. Amém. Eu gostaria que o Daniel me trouxesse, por favor, o cajado, representando o pastoreio, daquele que Deus chamou para estar acima de vocês em autoridade, para amá-los e para pastoreá-los, cuidando de vocês. Gostaria que vocês também me amassem e me entendessem, principalmente nas minhas fraquezas, principalmente em momentos talvez de crise, porque certamente elas aparecerão. Mas nós não somos perfeitos, nós somos de carne e podemos falhar, errar e muitas vezes tropeçar. Mas por outro lado, é tão importante estarmos juntos, unidos, através do amor de Cristo. Algo que é muito forte e poderoso para que possamos caminhar em vitória sobre a terra. Eu quero, em nome de Jesus, estabelecer sobre vocês um propósito lindo da parte de Deus e recebê-los como pastor neste ministério, como membros e como ovelhas queridas e amadas.
Que a bênção de Deus seja liberada sobre todos e que vocês recebam toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que haja fluir, que haja romper, que haja graça, que haja vida, que haja alegria, que haja prosperidade, que haja tudo aquilo que o teu coração busca da parte do Senhor em nome de Jesus. Agora, o Daniel Calegari vai estar ungindo vocês enquanto nós vamos ouvir um cântico que vamos liberar. Por favor. Deixarei que as coisas dessa terra me seguem, me peçam de assentar à mesa. Meu coração zela por tua presença com devoção. O Rei dos Reis já preparou uma mesa de comunhão. Todos quantos o receberem
Agora eu gostaria que vocês se virassem para a igreja. Todos vocês, e a igreja ficasse de pé. E todos vocês com a mão direita, a mão de autoridade, estendesse para cá e dissesse para eles: sejam bem-vindos à família Fé Cristã, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Dá um abraço em quem está. Pode sentar a igreja. Vocês que estão aqui na frente, podem se abraçar, para voltar para os lugares. Amém. Aleluia. O vídeo do cachorrinho está aí? Corta a parte inicial dele para mim, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que vocês assistissem um vídeo comigo. Eu gostaria de pedir licença a vocês para poder narrar o que a gente vai ver em vídeo. Pode ser? Por favor. Aqui nós vamos ver aqueles que chegam à igreja, arredios, temerosos, inseguros. Aqui nós olhamos para este cachorrinho ou cachorrinha, trêmula, com medo, por conta dos maus tratos, por conta de tantas coisas que sofreu. E olha só, ela tremendo, ela com medo, resistindo àquele que quer ajudá-la. Uma alma generosa, uma alma boa. E ela usa de todas as suas forças para poder se defender ou resguardar a própria vida. Mas esta pessoa está obstinada a cuidar dela. E agora ela vai ser enlaçada por este laço de amor. É assim que nós nos chegamos a Deus. Tantos são enganados, tantos por aí pregam um falso evangelho e acabam explorando a fé pública e tirando proveito de pessoas. Mas nós encontramos ministérios sérios, igrejas sérias, pastores sérios. Então veja bem, ele reluta ou ela reluta, não quer receber carinho, não quer receber atenção, não quer receber amor. Mas se você olhar comigo agora para os olhos dessa cachorrinha, você vai ver que ela chora, ela se emociona, porque tanto tempo nas ruas, doente, com fome, abandonada. É assim que acontece conosco. Jesus nos encontra e Jesus nos resgata. Mas nós entramos, por exemplo, para a igreja e continuamos desse jeito, arredios, até que Deus vem com toda a sua graça e nos envolve com o seu amor, e passamos então a encarar a vida de uma outra forma. Agora ela começa a aceitar os carinhos. Ela percebe que esta pessoa, esta alma generosa, quer ajudá-la. Ela ainda sem saber ao certo o que vai acontecer, ela cede aos carinhos. E agora ela vai ter um lar, vai ter uma casa, vai ser recebida com muito amor e carinho. Vinte minutos depois,
ela já é uma outra cachorrinha. Ainda está insegura. Ainda mostra os dentes. Mas agora, ela não sabe para onde está indo. Mas ela recebe o carinho, o amor e o respeito dessa pessoa que se dispôs a cuidar dela. I was gonna give her a hug. Ganhou um novo nome. Role. E agora? Essa é a nova família. Mal ela sabia tudo aquilo que lhe esperava. Aplauda Jesus. Essa ilustração tipifica bem como a gente é. A gente tem aquele sentimento de autodefesa, autopreservação. A gente acha o tempo todo que alguém quer se aproximar da gente para se aproveitar. E a gente procura então ficar na defensiva para não ser enganado, para não ser ofendido, para não ser maltratado, porque são tantas as feridas. E nós então não imaginávamos que um dia Deus nos encontraria na situação que nós nos encontrávamos. Alguns aqui estava mais ferido do que o outro, mais maltratado do que o outro, mais traumatizado do que o outro. Muitas vezes, quando nós falamos de Jesus, da melhor das boas intenções, algumas pessoas são resistentes, e muitas delas querem te morder. Elas fazem chacota, piada, riem de você, mas você recebeu algo de Deus que está guardada dentro do teu coração, e só você entende o valor que isso tem, a ponto de não abandonar mais Jesus, não voltar mais para o mundo, e não virar mais as costas para Deus. Quando não, aqueles que um dia tiveram uma experiência com Deus, acabam então, por alguma razão ou motivo, se desgostando. E esta é uma estratégia do diabo, porque se o diabo quiser tirar você da igreja, ele vai atacar as tuas emoções e os teus sentimentos. E a maior parte de nós somos almáticos, somos movidos por emoções e sentimentos. Ninguém pode nos criticar, falar contra nós, apontar o dedo, nos humilhar. E não pense você que dentro da igreja o inimigo não vai se mover através de irmãos que não são convertidos e andam na carne. Por esta razão nós temos que andar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque um dia lá no céu nada vai justificar você ter se afastado e se desviado dos caminhos. Por esta razão, nós falamos nesta noite algo que Jesus liberou com a sua boca: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tire os olhos dos problemas, das dificuldades e das lutas. Tira os olhos do deserto estreito e aperto. Eu sei que as coisas muitas vezes parecem confusas e nebulosas, e que você não enxerga com clareza o propósito de Deus para a sua vida. Mas uma coisa é certa: permita Ele cuidar de você. E vamos começar nesta noite em nome de Jesus. Desarma a mente e você abre o coração para que o Senhor possa abençoá-los. Eu gostaria de pedir um favor a vocês. Posso? Vamos estar reverentes a Deus neste momento.
vamos deixar os nossos celulares de lado, a não ser que você seja da mídia, porque a nossa equipe trabalha enquanto nós estamos no culto. Eu gostaria que você tivesse essa reverência, esse temor, amém? Então, que essa atenção seja toda do Senhor, não divide ela, porque a Bíblia diz assim: eu sou Deus zeloso, e não divido a minha glória com o celular, quer dizer, com ninguém, amém? Glória a Deus. Não sei como é que está esse lado, se estão comportados, mas eu tenho tido algumas reclamações, que tem muita conversa e brincadeira ali. Hoje parece que está tudo bem. Está tudo bem aí, André? Está se comportando? Se você não se comportar, vou falar para o Adiel usar máquina zero na sua cabeça. Zero, viu, Adiel? Então, se comporte, por favor. Ele é meu sobrinho, então eu posso falar com amor com ele, amém? Hoje estou feliz porque minha mamãe está aqui, minha irmã está aqui, glória a Deus, que alegria, aleluia. Então isso precisa estar muito assim, claro dentro de você, porque tem irmão que, pastor, aconteceu tal coisa e eu desestabilizei. Por quê? Nós precisamos ter equilíbrio, controle, domínio próprio. Nada pode nos tirar do eixo, porque nós somos filhos de Deus, e o domínio próprio é um dos dons do Espírito Santo, ou melhor, frutos do Espírito Santo, um dos frutos. Quem que vai te dar esta paz? Quem que vai te dar essa graça? Quem que vai te dar essa paciência, essa moderação? É o próprio Espírito Santo, amém? Ouça o que eu vou te falar. Se você conseguir ter domínio próprio, dependendo do Espírito Santo, sozinhos nós não conseguimos. A maior parte dos problemas que você tem serão resolvidos, serão eliminados. E muitos dos problemas que você entrou, você não entraria, se você entendesse que o Espírito Santo precisa estar no controle da tua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 15, versículo do 11 em diante. Para economizar tempo, eu gostaria já de ler o versículo e falar alguma coisa sobre ele. Vamos ter uma conversa nesta noite em nome de Jesus. Estou muito feliz de ter a Bia aqui, a sua vozinha querida do coração. Deus abençoe. Diz assim, Alton está aí também. Glória a Deus! Aleluia! Menino precioso demais. Aleluia! Vamos lá, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Preste atenção, dentro da tradição judaica, dentro do costume judaico, um filho pedir a herança antes da morte do pai era desejar que ele morresse. Era uma ofensa gravíssima. E aqui, este filho, o mais novo, pede a parte da sua herança para o pai, e o pai não discute, o pai dá. E quando você lê este versículo, você percebe que o pai não deu somente para aquele filho que estava indo embora, mas ele deu também para o outro filho que ficou. Ou seja, toda reclamação dele não teria justificativa. E em algum momento o mundo vai te chamar, e você vai ser tentado a ir embora, abandonar sua igreja, família, irmãos, e virar as costas para o pai. Em algum momento, o inimigo virá com esta tentação, e cabe a você ser perseverante e dizer não. Versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, diga comigo, ajuntando tudo,
não sobrou nada. Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Note que o pai, ele foi comunicado por este filho: eu vou embora de casa. Mas ainda ele ficou um tempo ali, tendo convívio com eles. E eu acredito que este pouco tempo de convívio foi um tempo de tortura, de sofrimento e de muita dor. O pai não entendia o porquê que o filho gostaria de ir embora, mas era um desejo do coração dele. Até um dia que ele arruma suas malas, e eu fico imaginando aquele filho mais novo arrumando lá a sua mala. Ele não sabia dobrar uma peça de roupa, ele não sabia guardar nada, ele era imaturo, mas ele achava que já podia cuidar da sua própria vida. E lá atrás nós pensávamos assim. Quantos aqui gostariam de ter 18 anos, e quando você fez 18 anos, o tempo não parou mais? Hoje você tem 25, 34, 41, 52, 60 e tantos. O tempo não para mais. Depois dos 18, o tempo não para mais. E a gente diz: eu queria morar sozinho, eu queria mandar no meu nariz, eu queria ser independente. Eu não quero ninguém dizendo para mim o que fazer, o que não fazer. Eu sou maior de idade, voto para presidente, já fui vacinado. Essa é a desculpa. E diz aqui que ele partiu para uma terra longínqua. Sabe por quê? Eu vou para um lugar onde ninguém me conhece, eu quero fazer o que der na minha cabeça, sem julgamento, sem ninguém me cobrar nada, sem ninguém me apontar os dedos. Então é por isso que a pessoa quer ir para um lugar longe. Mas diz a palavra que ele chegou lá, ele fez muitas amizades, porque quem tem dinheiro logo se torna popular, não é? Ele tinha muito dinheiro, então ele pagava rodadas de bebidas, ele patrocinava a diversão dos seus amigos, ele se divertia com as mulheres, se prostituía, enfim. Diz a palavra que ele gastou todo, diga aí comigo, todo o seu dinheiro, dissolutamente. Eu quero aqui ensinar um princípio para vocês, preste muita atenção no que eu vou falar, não se distraia. Você sabia que aquilo que você faz com o teu dinheiro vai te gerar bênção ou maldição? Por exemplo, o dinheiro que você gasta no vício, é um dinheiro que vai, é uma ação, uma atitude, que vai te trazer maldição. Aquilo que você gasta, por exemplo, na diversão fácil, com a mulherada, na prostituição, esse dinheiro é um dinheiro que você usa de uma forma errada, e existe uma consequência. É por isso que muitas vezes você está dentro da igreja e você diz assim: eu sou de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, por que que a minha vida continua deste jeito? É porque talvez você não tenha se arrependido. Deus me perdoa, porque o Senhor me abençoou, dando para mim o dinheiro que eu recebi pelo meu trabalho, e eu gastei com o vício do cigarro, da bebida, das drogas. Eu gastei com balada para preencher o vazio do meu coração. Eu gastei com sexo, eu gastei com prostituição, eu gastei com mulheres. Então tudo isso vai trazer uma maldição na tua vida e pode arruinar a tua prosperidade, pode te impedir de viver o que Deus tem para a tua vida. Agora vocês são de Jesus, então vocês devem orar, pedir perdão, e vocês podem até fazer uma oferta de restituição a Deus, porque vocês viveram dissolutamente, de forma irresponsável, porque vocês foram do mundo e vocês fizeram toda sorte de escárnio, de escândalo e desvelo ao Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa mudar toda sentença, toda condenação e toda maldição da tua vida, em nome de Jesus, amém? Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Deus diz assim: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
Então nós precisamos compreender: toda e qualquer maldição, sentença e condenação acabou em mim, porque agora eu sou de Jesus, eu sirvo a Deus, eu ando nos seus caminhos, em temor e tremor. Amém? Versículo 14: e havendo ele gastado tudo, preste atenção, agora ele não tem mais dinheiro, e quando acaba o dinheiro, acaba os amigos. Eu tinha um sócio italiano, ele dizia assim: Alberti, acabou o dinheiro, acabou o amore. E é verdade, acabou o dinheiro, os amigos vão embora. Tem um ditado que diz assim, que o dinheiro, ele promove amizades, mas a crise os põe à prova, só fica aqueles que são amigos de verdade. Então, os amigos foram embora, os pseudo-amores foram embora, agora ele fica sozinho, agora ele fica abandonado, sem eira e sem beira. E diz a palavra: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. Sabe o que significa isso? Há momentos na tua caminhada, que Deus vai colocar diante de você uma situação, para que você caia em si. Deus então, ele promove esta situação de fome e necessidade, a ponto que ele é atingido, porque Deus queria que ele voltasse. Imagine você, quantas vezes você disse: não, eu não quero mais igreja, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero saber mais de nada, eu tenho a minha fé, eu sirvo a Deus do meu jeito e está tudo certo. E de repente, algo acontece, porque é mister, é da parte de Deus isso. O Espírito Santo, ele vai te encontrar, porque você foi escolhido. Você foi escolhido, você foi achado por Ele. Você foi separado e você foi ungido. Então não adianta o diabo querer carregar você para o inferno, porque você é propriedade única e exclusiva do Deus vivo e todo-poderoso. Você tem a marca do Senhor em você. E é assim que o inimigo trabalha. Agora no versículo de número 15 diz: e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar os porcos. Preste atenção, é uma ofensa sem igual para um judeu ter que cuidar de porcos. Primeiro porque o judeu não come carne de porco, e quando se criava porcos naquela época, como aconteceu com o endemoniado de Gadareno, quando Jesus expulsa aquela legião dele, e os porcos morrem. A carne de porco era ou para sacrifício e ritual dos romanos, ou para comer. Eles comiam sem nenhum tipo de restrição a carne de porco. Pastor, eu posso comer carne de porco? A Bíblia diz que tudo aquilo que é recebido com ação de graças é santificado. Lembra de Jesus falando com Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Amém? Então, sem religiosidade, mas entendendo o contexto histórico, cultural do povo judeu, de acordo com o Velho Testamento, a palavra, os mandamentos de Deus, eles não poderiam comer carne de porco e se contaminar. Então ele foi para o lugar mais degradante que podia existir. Então olha o que o diabo faz, ele age na tua vida e te joga num lugar de vergonha, um lugar de humilhação. Você perde tudo aquilo que você tem, você começa a padecer de necessidade, fome. E olha o que diz o texto: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Preste atenção, essas bolotas que os porcos comiam, era uma espécie de ração de fubá. A fome dele era tanta que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam. Olha
Aonde ele foi parar? Uma pessoa bem-sucedida, respeitada, que tinha uma família de renome, que morava bem, que tinha propriedades, dinheiro, influência. De repente perde tudo por conta de um escorregão. Quantas vezes nós escorregamos? E você não pode dar um passo em falso, porque você vai colher as consequências daquilo que você faz fora dos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós não nos devemos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora, no versículo de número 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, faz-me como um dos teus jornaleiros ou empregados. Eu não sei se você já fez isso. Quando de uma determinada situação a gente começa a conversar com a gente mesmo, e a gente monta um discurso, e a gente então ensaia o que vai falar. Quem está apaixonado faz muito isso, né? Eu vou chegar para aquela moça, eu vou olhar nos olhos dela, vou pegar na sua mão, e ele ensaia lá de repente um discurso romântico. Uma entrevista de emprego, de repente você chega e pensa que está preparado, e que vai chegar lá e vai passar de boa na entrevista. Então aqui o que ele fez? Ele pensa. Só que ele não ficou apenas no pensamento, ele pratica aquilo que ele pensou. O Espírito Santo já estava tratando o seu coração, e diz a palavra que ele cai em si. Amados, feliz, bendito, abençoado é aquele que cai em si. Eu entreguei minha vida para Jesus com cerca de 14, 15 anos, e depois, na minha adolescência, da adolescência para a minha juventude, eu me afastei e fiquei 2 anos fora da igreja. Foram os 2 piores anos da minha vida. Eu permiti que feridas grandes e profundas se alojassem na minha alma, e eu precisei ser curado. E eu quero te falar uma coisa: talvez você esteja tentando superar e vencer muitos traumas, complexos e tormentos, e eu quero te falar que sozinho você não consegue. Você precisa de alguém para te orientar, instruir, direcionar, alguém de Deus, com sabedoria e autoridade espiritual, para te ajudar, porque você pode ser melhor do que você é. E talvez você esteja indo na igreja como aquele cachorrinho. Ninguém pode te abraçar, ninguém pode chegar perto de você, ninguém pode conversar com você, ninguém pode visitar a sua casa, ninguém pode ter amizade com você. Você se isola, você se afasta, você vive uma vida reclusa. E isso não é ser igreja. Ser igreja é permitir que as pessoas tenham acesso, sim, mas é claro que existe uma linha. Existe ali um limite, e do mesmo jeito que eu não cruzo, eu não posso permitir que ela seja cruzada também, para que haja respeito, consideração, estima, admiração entre as partes. Então é muito importante que você compreenda que tem coisas pequenas que nós fazemos, mas entristece a Deus, e de certa forma retarda ou cancela a bênção do Senhor na nossa vida. Então quando você começa a ter esta revelação, você começa a viver numa outra dimensão de vida, e se prepara para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Então ele pensa, ele cai em si e diz assim: meu pai tem empregados, jornaleiros que trabalham para ele, e comem bem, com abundância, eles têm pão, e eu estou aqui vivendo essa crise. Agora, nesta parte que nós lemos, ele apenas pensa, mas no versículo 20 diz assim: levantando-se, ou seja, ele toma coragem. Preste atenção, isso é importante, porque tem coisa que a gente continua mantendo na vida da gente, porque a gente não tem coragem de romper.
não tem coragem de botar um ponto final, não tem coragem de dizer chega. Então aqui diz, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Note, quando ele se despediu do pai, o pai o abraçou, e ficou olhando a sua silhueta desaparecer no horizonte. O pai ficou acompanhando cada passo pacientemente, até o filho sumir diante dos seus olhos. Mas este pai amoroso dizia assim: meu filho está indo embora hoje, mas ele vai voltar. E este pai de amor foi ao alfaiate e ao costureiro e disse assim: você conhece as medidas do meu filho, aquele que foi embora, e eu quero que você faça os melhores vestidos para ele, as melhores vestimentas. E ele então, diz o texto, que foi embora e levou tudo, quer dizer, não tinha roupa em casa. Mas o pai, com aquele zelo, carinho e amor, prepara uma roupa nova, uma roupa de festas, para quando ele voltasse. Olha o texto. Então o pai, naquele momento, a partir daquele dia, se sentava ali naquele mesmo lugar e ficava sonhando com a volta do seu filho. Ele vai voltar. Pezão, ele vai voltar. Rose, ele vai voltar. Passaram-se dias, semanas, meses, até um dia que o pai olha lá no horizonte, bem longe, consegue avistar uma imagem indefinida para muitos, mas ele sabia, ele reconhecia o jeito de andar do seu filho. E quando o filho chega perto dele, ele o abraça, se joga no seu pescoço e o beija. E aquele filho inconformado, porque ele errou, ele cometeu um grande deslize, ele falhou, ele pecou, ele disse: eu não sou digno de nada. E nós aqui não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada. Tudo que nós recebemos é pelo amor do nosso Pai. E olha o que foi que aconteceu. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Ele tinha consciência disso. E por ele ter consciência, ele recebeu perdão. Cuidado com esse espírito que muitas vezes você tem, de arrogância, prepotência, orgulho. Se desarma diante de Deus, porque Deus vai te ouvir, não amanhã, Deus vai te ouvir hoje. Deus não vai te ouvir daqui a pouco, Deus vai te ouvir agora. Algo vai acontecer no reino do Espírito, vai mudar a tua história para sempre. Tudo que Deus tem para nós não é para pouco tempo, é para ser duradouro. O problema é que nós não sabemos dar a devida importância para aquilo que Deus nos entrega como presente. Não sabemos cuidar. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Note, o pai então diz: trazei depressa a melhor roupa. Ele diz: pai, mas eu não tenho nenhuma peça de roupa aí, por acaso é do meu irmão? Não, ele recebe peças de roupa novas que nunca ninguém vestiu, foram feitas única e exclusivamente para ele. Mas pai, eu estou sujo, eu estou fedido, eu estou maltrapilho. Mas o pai mesmo assim o abraça, se joga no seu pescoço e o beija. O pai não estava preocupado com aquilo do mundo que impregnou nele. Ele troca a sua roupa, ele agora está vestido de glória.
Note. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos seus pés. Sabe o que isso significa? Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero uma casinha lá no fundo. Pode ser aquela menorzinha, aquela que está chovendo dentro. Eu não sou merecedor de nada. Talvez se fosse eu e você, a gente dissesse assim: demorou, mas voltou com os rabinhos entre as pernas. Eu te avisei, te dei conselhos e você não me ouviu. Bem feito, arrebentou a cara. Mas o pai de amor, em momento nenhum lançou nenhuma acusação na cara do filho. Ele o recebeu com perdão. E note, ele tira o anel do dedo e coloca na mão do seu filho. Sabe o que significa isso? Ele tira da autoridade que era dele como Senhor e dá esta autoridade ao seu filho. Ele não disse assim: olha, eu vou pensar se eu perdoo você, eu vou ver se eu te perdoo. Não, ele perdoou naquele momento. Ele pegou, tira o anel do dedo e coloca na mão do seu filho. Quando alguém olhasse para o filho e dissesse assim: ele é aquele fujão, ele é o pródigo, o esbanjador, o gastador, aquele que desejou a morte do pai, ele é aquele filho desnaturado, ele é aquele que fez a sandice, ele é aquele que deu prejuízo. Mas eles não poderiam mais se pronunciar contra o filho, porque agora a sua autoridade estava restituída, estava devolvida através do anel. Ele continuava Senhor naquele lugar. Tudo que o diabo quer tirar de você é tua autoridade, é tua honra. Não entregue. Ainda no versículo de número 23, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos. Note, ele mandou engordar um bezerro, para quando o filho chegasse tivesse churrasco e chimarrão. Porque meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, o filho e o pai e o filho começaram a se alegrar. Diga: minha alegria dura pouco, se eu permitir que o diabo roube ela de mim. Olha o que foi que aconteceu. E seu filho mais velho estava no campo trabalhando, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu música e danças. Olha só, o pai tinha dito para uma banda lá, para um grupo lá, para um conjunto lá: quando meu filho voltar, não quero saber o que vocês estejam fazendo. Vão largar tudo e vão correr para minha casa, porque eu quero muita música e muita dança. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que o filho mais velho chegou, ouviu e ficou perturbado. Diga aí, endemoniou. E diz mais: e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Os servos entenderam que o filho se recusou a entender, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Instava significa ele discutia com o pai. Ele não entra na festa, ele fica na porta. Ele falou: eu não entro nessa festa. O senhor recebeu aquele ingrato, aquele que te traiu, aquele que te machucou, o senhor ficou sofrendo por causa dele. E diz então que ele instava com o pai, mas respondendo ele amorosamente, ou melhor, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
cabrito é inferior a bezerro cevado. Ele disse: "O nunca me deu nada." Ou seja, sentimento de injustiça. Olha o que o pai vai dizer agora para o filho: "Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mata-lhe um bezerro cevado. E disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas." Se você quisesse fazer festa, com música, dança, churrasco, você podia fazer. Tudo que é meu é teu. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Agora preste atenção para a gente fazer o fechamento dessa palavra. Olha o que diz aqui, ó. Preste muita atenção. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Agora, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto. Ou seja, ele sai da casa, ele vive em pecado, ele está morto para Deus, a comunhão é quebrada. É por isso que quando você volta para a igreja, a comunhão tem que ser restabelecida. Você tem que consertar o altar da sua vida. Você não pode entrar e sair como se você não devesse satisfação a ninguém e fizesse tudo aquilo que você quisesse. Você tem pastor, você tem um líder espiritual sobre você, você tem um pai espiritual. Então nós precisamos compreender isso, amém? Olha o que ele diz: ele estava morto e reviveu, e porque se tinha perdido e achou-se. Amém? Isso acontece às vezes até comigo, que sou pastor. Por exemplo, quando um novo vai fazer alguma coisa, alguém que chegou recentemente na igreja, o irmão mais velho diz assim: chegou agora, já vai pregar, chegou agora, já vai ensinar, chegou agora, já vai ministrar, não conhece nem a visão da igreja. Quem é esta pessoa que eu nunca vi? Então algumas pessoas são ciumentas, são invejosas, são possessivas. Mas eu, como pai amoroso, eu sei cuidar do irmão mais velho e do irmão mais novo. Eu tenho que sentar e dizer: olha o que o irmão mais velho deveria fazer. Pai, eu ouvi música, dança, eu estou sentindo o cheiro de churrasco, meu irmão voltou, onde ele está? Eu quero dar um abraço nele. Irmão, vem cá, deixa eu te dar um abraço, bro. Deixa eu te dar um abraço, brother. Deixa eu te dar um beijo. Que alegria, que bom que você retornou para casa. A felicidade voltou para o nosso lar, graças ao bom Deus. A gente quer que a igreja cresça, e quando a igreja começa a crescer, a gente quer puxar o freio de mão. Não, deixa o irmão pregar, deixa o irmão ensinar, deixa o irmão ministrar, deixa o irmão cantar, deixa o irmão testemunhar, deixa o irmão servir, deixa o irmão fazer aquilo que você não faz. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Ministério de música, eu gostaria que você orasse, falasse com Deus, pedisse perdão pelos seus pecados, porque agora nós vamos cear. Aleluia. Fala com Deus. Talvez você se sinta indigno, e alguns irmãos não entendem o que é o amor de Deus. Ser indigno não significa que você não vai cear, mas a palavra fala, pastor, ela fala do indigno, mas de uma outra forma, é de fazer de forma desrespeitosa, e nós não estamos fazendo de forma desrespeitosa, nós fazemos com temor. Nós vamos participar da mesa, nós vamos comer do corpo, do pão que representa o corpo, e vamos beber do sangue, do vinho que representa o sangue. Nós vamos renovar a nossa aliança com Ele hoje, e nós vamos declarar que somos dele e vivemos para Ele, porque reconhecemos que Ele morreu por nós, que deu a sua vida por nós naquela cruz, que sofreu a nossa morte, que morreu a nossa morte, para que tivéssemos vida. Agora nós vamos entrar com os elementos,
e vamos distribuir, por favor. Coisas há que Deus quer lhe dizer. Quatro coisas que tu precisas saber. Quatro coisas há que Deus quer lhe dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, eles têm o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus. E tu precisas saber, é solo. Que tu precisa saber. Quatro coisas há que Deus quer lhe dizer. Quatro coisas que tu precisa saber. Quatro coisas há que Deus quer lhe dizer. Estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, o seu poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus. Vamos ficar em pé. Certa vez Jesus conta uma parábola e fala da grande ceia, onde ele convida pessoas para estarem presentes, mas eles se recusam. Um diz assim: eu tenho que verificar o tamanho da propriedade que eu comprei. O outro diz: eu comprei um animal e eu preciso ver se ele é saudável. O outro diz: eu casei e estou em lua de mel. Aí o Senhor diz: eu quero que vocês andem pelas ruas, pelos becos, pelos valados, e encontrem pessoas, toda sorte de pessoas, e tragam os coxos, mancos, aleijados, paralíticos, cegos, surdos, mudos, ou seja, os imperfeitos. Aqui nós estamos, e nós queremos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida pela sua misericórdia. Nesta hora você recebe saúde, nesta hora você recebe um renovo na sua fé, nesta hora você recebe alegria, nesta hora você recebe paz para o teu coração, nesta hora você recebe o teu milagre, talvez a tua cura. Nesta hora Deus faz alguma coisa através deste momento que é tão emblemático, ímpar, especial, onde nós, como sua igreja, nos colocamos diante dele para cear, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos estabeleceu como ordenança. Nós vamos fazer isso até a volta de Jesus, nos lembrando de tudo aquilo que ele sofreu no Calvário por nós. Amém? Pai, nós apresentamos a ti os elementos e pedimos a tua bênção sobre eles. Cremos que neste momento o pão passa a representar o corpo de Cristo, e cremos que o vinho passa a representar o sangue de Cristo, que morreu por nós, para perdão e reconciliação dos nossos pecados, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus:
assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Glorifica o Senhor. Temor não há. Juntos. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele lindo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor, podeis se sentar. Amém. Queridos, estamos no encerramento do nosso culto. Antes eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 de Crônicas, no capítulo de número 31, versículo 10. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou a trazer a oferta à casa do Senhor, e estas ofertas temos comido e nos fartado, e delas e ainda há sobreabundância, porque o Senhor abençoou o seu povo com esta quantidade, e que até sobra. Aqui nós vemos que, mais baixo um pouquinho só, nós vemos que o rei Ezequias, ele estabelece e regulamenta as contribuições para o sacerdócio, os sacerdotes e os levitas. E é interessante que quando Deus nos move a fazer alguma coisa, e nós fazemos, vai haver uma resposta da parte do céu.
Aqui nós vemos como Deus estava cuidando da sua casa. E aquelas pessoas que serviam, seriam cuidadas pelo Senhor. E aqui então, eles entendem que o Senhor estava falando através de Ezequias. E por conta disso, então, eles tinham um coração liberal, pronto a contribuir para o holocausto, para o dízimo, para o cuidado da casa de Deus. E aqui nós vemos que Ezequias pergunta aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões, daquelas coisas assim em grande quantidade. E ele então fala no versículo de número 10, então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer a oferta à casa do Senhor, destas ofertas temos comido e temos nos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou. O segredo é este: porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Deixa eu falar uma coisa. Nós podemos estar fora deste contexto, mas esta palavra profética pode nos alcançar neste tempo, a ponto de entendermos que Deus ainda cuida dos seus. Agora, não falando dos levitas, mas falando dos seus adoradores. Não falando lá do santuário, mas falando deste templo contemporâneo, onde nós estamos aqui não para buscar a Deus apenas por interesse, comércio, negociação, troca. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos pessoas. Nós sabemos que o ministério levítico não é mais o mesmo. Nós sabemos que as ofertas entregues naquela época são diferentes em nossos dias, mas o nosso amor pelo reino de Deus continua o mesmo. Estamos dispostos a ouvir os conselhos do nosso Pai, que quer mudar a nossa história, a nossa realidade, a nossa vida e o nosso futuro. É por isso que nós contribuímos. E eu me lembro que quando Deus me deu esta palavra, lá atrás, nós éramos uma igreja pequena, e Ele muda a nossa história radicalmente, porque um povo que não prosperava começou a prosperar, um povo que não tinha visão começou a ter visão, um povo que não sonhava começou a sonhar, um povo que não trabalhava para Deus começou a servir. Então quero dizer para vocês que vocês estão aqui debaixo de um mover profético, onde vocês vão desfrutar de tudo aquilo que vocês não experimentaram até hoje. Eu não sei como é que está a tua vida, mas vai chegar uma hora que você vai precisar da provisão de Deus, e a provisão vai chegar. Você vai precisar da multiplicação, e a multiplicação vai chegar. Você vai precisar do milagre, e o milagre vai chegar. O Espírito Santo me fala que tem pessoas aqui que não compartilhou com ninguém a sua doença, a sua enfermidade. Mas eu quero te falar uma coisa: a cura vai chegar. A cura já chegou. A palavra de Deus para nós, ela é abrangente, ela é envolvente, ela é profunda, ela é integral. Então o que Deus tem para nós é muito grande. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu quero te falar uma coisa: quem não ama não oferta, quem não ama não dizima, quem não ama não cuida da casa de Deus, quem não ama não faz a obra de Deus, abençoando o Evangelho. Amados, é um desafio estar aqui, é um desafio ser pastor desse pequeno rebanho, mas o Senhor nos deu um espírito de coragem, ousadia e valentia. É por isso que nós vencemos os gigantes do dia 20, do dia 10, do dia 20 e do dia 30. Amados, não queira estar na minha pele, porque os nossos compromissos são altos. Para vocês terem uma ideia, os nossos compromissos do dia 10 é cerca de 10 mil reais. E sabe quem cuida deste lugar e que mantém a igreja de portas abertas? É você. É claro que Deus levanta aqueles que vão contribuir.
E não existe bênção e favor maior do que esse, onde você diz assim: eu sou uma destas pessoas. Porque a semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Eu gostaria de fazer um pedido especial como pai amoroso a vocês, sabendo que na nossa igreja nós somos diferentes. Púlpito para nós não é balcão de negócios, Bíblia não é produto, e igreja não é público consumidor. Nós fazemos tudo isso com amor, tremor, sinceridade, honestidade, verdade, transparência e integridade. Eu não gostaria de ter que pedir no nosso grupo de transmissão uma oferta extra a vocês para poder completar o valor. Eu gostaria que você que está aqui pudesse deixar o Espírito Santo te falar. Como nós lemos há pouco, a oferta chegou, e a oferta ultrapassou aquilo que precisava alcançar. E eu quero crer que Deus pode te usar de forma ousada. De repente você nunca entregou nada, entregue R$50. De repente você sempre entrega 50, entrega 100. Você que de repente sempre está entregando 200, entrega o dobro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós limitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos aprender a honrar a Deus. E honrar a Deus não é fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Não é entregar só o dízimo e a nossa oferta. A Bíblia diz assim, preste atenção. A Bíblia diz que o servo que faz só aquilo que lhe é pedido é servo inútil. Que nós possamos, em nome de Jesus, romper. Porque eu creio que aquele que faz mais do que sempre faz, é aquele que está andando por sobre as águas, é aquele que vai ver o Mar Vermelho e o Jordão se abrindo na sua vida. E ele vai viver grandes milagres em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fizesse nesta noite a tua melhor oferta, a tua oferta especial. Maria, nossa oração foi ouvida, não foi? Deus é fiel, não é? Eu disse outro dia para vocês, marca na aba do envelope o pedido que você tem para Deus. Talvez você diga: pastor, meu filho está envolvido com drogas, meu marido está no vício da bebida, meu filho precisa de trabalho, meu marido precisa de trabalho, abre para mim, Senhor, uma porta de trabalho. Eu gostaria que você pedisse oração pela sua empresa, pelo seu negócio, pelo seu trabalho. Marca aí na aba do envelope e traga e deposita no altar. O nosso QR Code já está em tela. Nós temos as maquininhas de cartão, uma está com a Carol, a outra está com o Fábio. E você pode pedir o envelope, preencher o envelope. Se você já fez a sua oferta pelo Pix, pega o envelope, preenche e traga, porque nós oramos e intercedemos por você. Nós queremos saber o teu nome. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei.
Se você não trouxe hoje, você pode fazer essa oferta amanhã, em nome de Jesus. Se você preferir, pode trazer na administração. Uma coisa eu sei: Deus vai levantar aqueles que serão muito prósperos neste ano de 2024, que é o ano da colheita. Diga: vou ter a colheita mais abundante na minha vida, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Pai, nós abençoamos cada dizimista e ofertante, abençoamos cada irmão que tem contribuído com a tua obra, e abençoamos também aqueles que estão passando por uma crise financeira, aqueles que não têm, ou até mesmo aqueles que não querem contribuir. Nós sabemos que a tua graça vai bater na porta, e esta pessoa será tão abençoada, que ela não terá como dizer não para ti. Senhor, que possamos ser gratos, que possamos reconhecer tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. Eu quero colocar diante de ti os novos dizimistas, os novos ofertantes. Quero colocar diante de ti aqueles que pararam e voltaram a dizimar e ofertar. Eu quero pedir a tua bênção sobre aqueles que têm sido fiéis, te honrando, Senhor, com os seus bens e a primícia de toda a sua renda. Eu quero abençoar, Pai, esta pessoa que tem a sua empresa, o seu empreendimento, o seu comércio, o seu negócio, aqueles que são profissionais liberais. Quero abençoar os trabalhadores, em nome de Jesus. Pai, honra a tua igreja. Eu, como pastor, eu tenho orado e tenho pedido para que o Senhor honre o seu povo, que o Senhor multiplique o fruto da sementeira, em nome de Jesus. Faz, Senhor, a tua obra, faz, Senhor, o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Move-te, Senhor, neste lugar, move-te, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Assim seja, e assim será. Diga: eu creio, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Amém? Queria cantar com eles para encerrar. Deus começou boa obra em mim. Sabe o tom, Lê? Sabe? Deus começou boa obra em mim. Aí depois vocês se encerram com a outra. Deus começou boa obra em mim, é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em mim. Agora, para quem está do seu lado, Deus começou boa obra em ti. Deus começou boa obra em ti. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em ti. Espera um pouquinho. Amados, os ingressos do teatro estão ali esperando você. Vai ser um evento lindo, maravilhoso, você não pode perder. Vamos evangelizar com o teatro, amém? Ele virá. Deus em nós. Boa obra em nós. Deus começou. Fecha o corredor aí, dá a mão. É fiel. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou. É fiel para completá-la em nós. Todos juntos agora, levanta as mãos. Começou boa obra em nós. Para encerrar. Deus
fiel para completá-la. Bem forte. Fiel para completá-la. Ele já começou. É fiel para completá-la em nós. Vai para casa debaixo da bênção e uma semana de vitória a todos vocês.